Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. E hoje eu trago um relato sobre o período em que eu vivi na Croácia, especialmente em Zagreb e em Split. Totalizaram cerca de 2 anos o período que eu vivi na Croácia, gente. Eu posso dizer com muita propriedade para vocês sobre a cultura da Croácia como brasileiro, como alguém que fez muitos amigos ali, que viajou bastante, tentou entrar na cultura. Teve um período que eu fui até estudar. Eu apliquei para um visto lá e foi um dos primeiros países assim que eu me encantei quando eu comecei a viajar. Eu tinha passado por, eu conheço, né, gente? Já tinha conhecido vários lugares do mundo, mas nessa onda vibe de nômade que eu tava, de viver em vários lugares, eu ainda vivo como nômade, mas enfim, eu foi o primeiro lugar assim que eu me encantei, que eu pensei em ficar um tempo maior. E depois eu meio que me desapeguei um pouco dessa ideia de viver ali e tudo isso, porque eu comecei a me sentir muito, a sentir que o lugar era muito pequeno para mim, né? E de ver algumas coisas na cultura que eu já não gostava mais. Os croatas são Balcãs, gente. Então você vai descendo ali da Eslovênia para baixo. Eu falei isso em outros áudios aqui no meu canal. É todo mundo meio Balcão ali, até os gregos, né? E eu falo Balcã aqui em oposição ao pessoal, para vocês entenderem, de cultura alemã ali, austríaca, né? Você vai passando ali da Eslovênia para cima, o pessoal é mais dessa coisa de certinho, alemão, né? E você vai descendo ali para baixo, para uma perspectiva de Europa, você até vai se identificar um pouco mais como brasileiro, é uma faceta ali do, de uma cultura diferente, né? Não nesse modelo tão certinho, né? Até mais parecida com a gente, inclusive pela perspectiva econômica, porque a Croácia é um país pobre, a maioria desses países Balcãs aí, da Eslovênia para baixo, eles são países pobres, né? E muitos não fazem parte do espaço de Schengen. E eu Zagreb, a capital da Croácia, tem algo mais europeizado ali. Eu já disse para vocês também, os croatas dali, fisicamente, eles se parecem com os alemães, o pessoal é mais loiro, assim. E em Split, a região ali de praia, até prevalece um pouco mais a cultura italiana, até por influência histórica e tudo. Se vocês andarem por Split, vocês vão ver ali muita influência italiana e tal, né? E tem também uma questão de arquitetura ali, né? Em Split vocês vão ver também um pouco de arquitetura ali ligada à Itália, eu acredito, e do Mediterrâneo, essas coisas, né? Malta e em Zagreb tem uma coisa mais europeizada, apesar de ser uma coisa bem detonada, assim, porque a capital da Croácia é bem. Os prédios, gente, são bem destruídos e lá não faz tanto sol, então fica um clima assim meio melancólico com principalmente no inverno, fica tudo meio cinza, aqueles prédios decadentes e tudo, você não vê muita cor ali, muito brilho, é uma coisa meio assim. Mas eu gostei desse período, porque quando eu ia, costumava ir para Croácia, eu tinha a intenção de trabalhar e de ficar resguardado mesmo em casa, trabalhando, focando nas minhas coisas. Então, eu aproveitei muito bem isso lá, um contato comigo mesmo, né? Então, se você busca aquela coisa de clima, né, de praia, de verão, aí é melhor você ir para Split. Até porque lá faz sol, mesmo no inverno, você vai pegar vários dias de sol ali, tem uma atmosfera mais alegre, assim, mais parecida com a gente, tem feira lá, e tudo. É bem mais. Você vai, como brasileiro, você vai se sentir melhor ali, né? Em relação a. Eu achei os croatas um pouquinho parecidos com o pessoal da Sérvia, mas o pessoal da Sérvia é um pouco mais bruto. Não fisicamente. Acho que fisicamente os croatas são mais bonitos, bem mais bonitos. E bem mais bem cuidados também. Mas em relação
achei o pessoal da Sérvia um pouco mais agressivo, assim, não que os croatas também não sejam, principalmente ali mais de Zagreb, assim, o pessoal é mais tranquilo. Eles são, eles têm essa coisa de, achei um pouco parecido com os eslovenos também. E os eslovenos têm um pouco ali algo ali dos alemães, dos europeus, né? Eles são europeus, né? A gente estão dentro do espaço de Schengen, mas eu quero dizer assim, da Áustria, da Alemanha, né? Tem essa galera mais assim, você não vê essa coisa do malandro, então, né? O pessoal é mais certinho, mais organizado, né? Agora essa coisa toda aí ligada a isso daí, muito próxima da Alemanha, da Áustria, né? O Natal lá é muito bonito. Eu passei o Natal na Croácia, eles já ganharam várias vezes pelo festival ali das barracas de comida e tudo, festival de Natal. E é realmente muito bonito. Tem uma pista de patinação em Zagreb, assim, e é um clima muito legal, não é um clima melancólico, apesar do frio, assim, as cidades ficam cheias, muita gente volta para muitos croatas que moram em outros lugares voltam, né, nesse período para rever amigos, familiares, assim, então a cidade fica com um clima muito legal, é bem bacana. Eu gostei muito de passar Natal ali. Eu passei Natal em Zagreb uma vez, depois eu passei Natal em Split. É completamente diferente. Eu gostei muito mais de passar o Natal em Zagreb, né? Porque Split tem essa coisa mais de praia, e para mim Natal no meu inconsciente tem essa coisa de neve e tal, enfim, as barraquinhas ali de Natal com vinho quente, muito gostoso mesmo. Eu acho os croatas um povo um pouco sofrido. Eu tive essa sensação assim em relação à mentalidade deles, em relação a questões financeiras também. O pessoal também um pouco assim, mais down, né, com a cara um pouco fechada, triste, né? Acho que isso vem de memória de guerra, de sofrimento, da própria relação deles com o próprio país, né? Com a questão socioeconômica. Os jovens reclamam muito. Eu vi muita gente com problema mental assim na rua, enfim, tanto em Split quanto em Zagreb. Os jovens reclamam de emprego, a população, uma grande parte da população jovem não vive ali, vai para fora buscar outras oportunidades, estão sempre reclamando, né, dos salários. E eles têm a cultura, passam um grande período assim, gente, fumam muito e passam um grande período na em cafés, bebendo, conversando com outras pessoas, reclamando da vida, fumando, falando de vários assuntos. Isso é bem típico da cultura croata, né? Eu achei a comida de lá um pouco pesada. Eu gostei, mas eu gostei de burek e os doces em geral são bons, porque eles não são tão cheios de açúcar como na Turquia, como no Brasil, assim. Então você come e não tem aquele excesso de açúcar, assim, né? Eu achei isso legal. Apesar de a comida lá ser bem pesada, eu detesto chevap, não gosto muito. É uma comida bem pesada mesmo, assim, tudo lá é meio pesado, você não encontra um meio termo assim, não. E você vai para alguns bares, alguns lugares, assim, algumas boates, e eles são bem fechados na cultura deles. Em alguns lugares, assim, principalmente turísticos, eu acho que eles ficam em determinados períodos um pouco esgotados dos turistas. Então, você não, talvez não se sinta tão acolhido, né? Vamos dizer assim. E eles têm as próprias resistências dentro da cultura deles. Você vai num bar local assim, só fica tocando as músicas deles, as línguas, na língua deles, que é uma música que não me agrada, por exemplo, né? Com a comida deles ali também, que também não me agrada. Eles reclamam muito da Croácia e você sempre vê alguém falando que quer ir embora dali para a Alemanha com aquela coisa, ai, a Croácia é uma porcaria, a Croácia não está no espaço Schengen, o salário daqui é ruim, não quero ir para a Alemanha. Eu acho eles um povo muito bonito, tanto os homens quanto as mulheres, mas eles fumam demais. O inverno lá é rigoroso, mas em Split é mais quente, então se você quiser passar inverno ali, é uma coisa mais mediterrânea. E em Zagreb dificilmente você vai ver sol, uma atmosfera até meio melancólica,
né? Mas eu gostei muito de viver ali. Me lembrou um pouquinho Budapeste, na Hungria, o clima, a estrutura dos prédios, enfim. Split é uma cidade muito viva, né? Mesmo no inverno, faz muito sol. Lá tem alguns italianos também. Eu conheci alguns italianos e uma influência italiana ali na cidade. O custo de vida lá é baixo, mais baixo do que em Zagreb. Eu conheci muita gente no período que eu vivi na Croácia, eu fiz muitos amigos, foi o povo com quem eu mais me identifiquei, como brasileiro, como latino, assim. Eu me lembro que quando eu vivi em Split, eu fiz um grupo de amigos assim bem bacana. Eu ia para uma academia lá, o povo me tratava muito bem. Eu nunca senti tanta alegria assim ir para uma academia fora do país como eu sentia lá. Além da academia ter sauna, ser maravilhoso, e tudo, mas as pessoas conversavam comigo na academia, tinham interesse em me conhecer, falavam comigo. Eu fiz muitas amizades ali, principalmente com gente jovem, assim. O pessoal tem interesse, jovens, assim, tem uma galerinha com interesse em conhecer estrangeiros, aprender outras línguas, né? Mas você ainda vê uma resistência do pessoal mais velho, assim, eles são meio fechados. Mas o povo não me incomodou. Eu gostei muito deles de maneira geral. Eu prefiro os croatas ao pessoal da Sérvia, né? Eu bebi muito tempo que eu passei lá, ia para muita festa, fiz amizade com vários croatas, assim, que foram senti amizade, gente, bem verdadeira, né? Não senti uma coisa como eu senti vivendo na Alemanha ou em outros países ali na Áustria, uma coisa assim achei uma coisa mais próxima da gente. A interação com eles, o jeito que eles pensam, foi muito divertido, né? Ter vivido ali. E aí, esse período, eu vivi praticamente 2 anos, assim, é claro que não ininterruptamente. Eu ia para a Croácia, voltava, saía, voltava de novo. E depois que eu já tinha o meu visto ali, o meu passaporte cheio de carimbos dali, eu ia para a Eslovênia, que também é um povo meio parecido com os croatas, mas são um pouquinho mais europeus, assim, europeizados do que os croatas, né? Mas tenho memórias muito boas do pessoal ali, que me acolheram, dos amigos que eu fiz. Eles tentaram ser receptivos comigo, muita gente, me apresentar o país, conversar comigo, eu me senti muito querido. E foi por essa razão que eu apliquei para um visto, que eu pensei, eu vou ficar morando aqui, pelo menos por um ano, né? Mas aí depois, eu fui com o clima, eu fui entrando nessa onda deles, meio melancólica, de a comida já não me agradava tanto. Eles têm essa cultura de reclamar muito da vida, de ir para café, então eu estava um pouco saturado disso, né? E do inverno, e eu acabei me desvinculando um pouco dali, da cultura dali, e encontrei outras coisas que mais interessantes, outros lugares mais interessantes, como a Ásia, que foi um lugar que depois da Croácia me marcou muito, mas muito mesmo, né? É isso, eu comecei a achar o lugar ali um pouco pequeno, a cultura, né? Não estava mais em mim, me senti meio perdido, minha cabeça é um pouco mais internacionalizada, eu vi que não cabia mais ali e decidi ir embora da Croácia. Eu nunca mais voltei, desde 2000 e não me lembro agora, mas eu comecei a viajar para lá em 2016, fiquei cerca de 2 anos, perambulando por ali e outros países ali ao redor, e depois eu me envolvi mais ali com os países da Ásia, né? Mas eu recomendo, eu passei um período bem maravilhoso ali, foi bem importante para me entender, me sentir muito acolhido ali, mas não, quem vai com busca de emprego, dessas coisas, não é um lugar assim para você ir buscar emprego, nenhum desses países Balcãs, na verdade, gente, eu acredito. Mas é um lugar bacana para passar férias, para você passar um período, né? Eu acho a nossa cultura parecida de alguma maneira, no sentido de, em comparação aos alemães, eu acho que a gente se identifica mais com os croatas, principalmente porque eles são pobres, mas de alguma maneira também muito distantes,
Talvez vocês gostem, como brasileiros ali, de Split, né? E, mas Zagreb eu gostei também de Zagreb, né? Não tem uma coisa ali mais certinha, mais organizada, mais melancólica e tal, mas eu acho que vale a pena também. É isso. O meu relato aqui sobre a Croácia. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e tchau, tchau.